Você já se pegou pensando como seriam as férias perfeitas, a casa dos seus sonhos ou até o carro que você gostaria de dirigir? Agora imagina tudo isso sendo sustentado por uma renda que cai consistentemente na sua conta todo mês e sem que você precise trabalhar mais por isso. Sim, eu tô falando de renda passiva. E uma das formas mais acessíveis e inteligentes de se alcançar isso é através dos fundos imobiliários, ou os famosos FIIs. Se você quer começar a investir com pouco, diversificar com segurança e construir uma renda que vai te dar frutos mensalmente, esse vídeo é para você. Na primeira parte do vídeo, eu vou te explicar o que é renda passível e por que ela é importante para construir sua liberdade financeira. Na segunda parte, você vai entender os tipos de FIIs e como cada um funciona. Na terceira parte, eu vou te mostrar como montar uma carteira equilibrada de fundos imobiliários. E por fim, na quarta parte, eu vou te ensinar como analisar um fundo imobiliário na prática, para você saber exatamente onde você está colocando o seu dinheiro. Então já deixa o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final do vídeo, porque esse vídeo pode ser o primeiro passo para você começar a viver de renda de forma consistente e inteligente. Antes de sair comprando qualquer fundo imobiliário por aí, você precisa evitar dois erros que muita gente infelizmente comete. São atitudes que parecem inofensivas, mas que colocam seu patrimônio e sua renda passiva em risco. E o primeiro erro muito comum é focar apenas no dividend yield, aquela porcentagem bonitona que aparece nos aplicativos de investimento. Muita gente pensa, esse fundo paga 1% ao mês, é só comprar que está resolvido. Mas não é tão simples assim. Um dividend yield alto nem sempre é sustentável. Pode ser que o fundo esteja vendendo ativos, queimando caixa ou distribuindo mais do que arrecada apenas para parecer atrativo. Imagine um fundo que aparece com dividend yield de 1,5% ao mês. Parece ótimo, mas aí você descobre que o fundo está com alta vacância, perdeu inquilinos e está distribuindo um valor que não é recorrente. O risco de cortes nos rendimentos nos próximos meses é altíssimo e o preço da cota provavelmente vai cair. Ou seja, olhar um fundo imobiliário apenas pelo dividend yield é como comprar um carro apenas pela pintura, sem olhar o motor antes. O ideal é sempre entender como o fundo gera essa renda e se ela é sustentável ao longo prazo. O segundo erro é não entender o que tem dentro da carteira do fundo. Tem investidor que compra fundo imobiliário sem nem entender se está investindo em shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos ou em papéis, os recebíveis. E o pior, muitas vezes investe em um setor que está em desaceleração e nem percebe o risco que está correndo. Por exemplo, o investidor vê que um fundo de papel está com dividend yield alto, compra achando que está tudo certo, mas não percebe que aquele fundo está cheio de CRIs com indexação ao CDI. O que isso quer dizer? Estamos em um momento de subida de juros. Com a Selic mais alta, o risco de inadimplência nos recebíveis aumenta e se algum emissor não pagar, o prejuízo vai direto para o cotista. Você precisa entender qual o setor do fundo, como ele gera renda, qual o momento econômico e se ele faz sentido para o seu perfil de investidor. E agora que você sabe o que não fazer, vamos para a parte boa. Agora eu vou te mostrar os principais tipos de FIIs, explicar como cada um funciona e qual deles pode encaixar melhor no seu objetivo como investidor. Muita gente pensa que investir em fundos imobiliários é tudo a mesma coisa, mas não é. Assim como as outras classes de ativos como ações, ETFs, renda fixa, os fundos imobiliários também possuem diversificação interna. Isso quer dizer que existem vários tipos de fundos imobiliários com comportamentos, riscos e oportunidades diferentes. E se você quer renda passiva consistente e com segurança, você precisa aprender a diversificar entre os diferentes tipos de fundos imobiliários. Existem fundos que investem em imóveis físicos, fundos que investem no mercado imobiliário e até fundos que investem em outros fundos. Cada um reage de forma diferente aos momentos econômicos, como a alta ou queda dos juros e a mudança no consumo. Diversificar entre eles é uma forma de proteger a sua carteira e aproveitar as melhores oportunidades em cada setor. Agora, vamos conhecer os principais tipos de fundos imobiliários. Primeiro, fundos de papel. Esses fundos não compram imóveis físicos, eles investem em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Os CRIs são dívidas lastreadas em operações imobiliárias. É como se fosse emprestar dinheiro para construtoras ou incorporadoras de imóveis e recebesse com juros. Eles costumam pagar bons dividendos e são menos impactados pela vacância. Em momentos de alta dos juros, fundos indexados ao CDI ou à inflação costumam pagar muito bem.
bem, mas é preciso atenção à qualidade do crédito envolvido. Um exemplo desse fundo de papel seria o KNCR11. 2. Fundos de shopping. São fundos que são donos ou cotistas de grandes shopping centers. Com o aumento do consumo presencial, esse setor tem se recuperado muito bem pós-pandemia. Quando os shoppings estão cheios, os lojistas pagam aluguéis maiores e os FIIs geram mais renda. O XPML11 seria um exemplo de um fundo de shopping. 3. Fundos de logística. São fundos que investem em galpões logísticos e centros de distribuição. Com o crescimento dos e-commerce, empresas como Amazon, Mercado Livre e até Magazine Luiza precisam de galpões modernos para atender a demanda por entregas rápidas e cada vez mais aumenta a demanda por locais estratégicos. Ou seja, quanto mais o consumo online cresce, mais esses locais são valorizados. O BTLG11 seria um exemplo de um fundo de logística. 4. Fundos de escritórios ou as lajes corporativas. Eles investem em prédios comerciais, principalmente nas regiões mais valorizadas do Brasil. Com o retorno ao presencial e a alta demanda por espaços corporativos premium, fundos com imóveis na Faria Lima, Vila Olímpia e Itaim Bibi, por exemplo, voltam a ser atrativos. A vacância está diminuindo e os contratos são reajustados por índices como o IPCA, protegendo o investidor. Um exemplo seria o HGRE11. Em quinto, temos fundos de renda urbana. Eles investem em imóveis comerciais e varejo voltado para o serviço urbano, como supermercados, farmácias, escolas e até lojas de rua. Esse setor tem forte resiliência, porque até momentos de crise o consumo continua. As pessoas continuam comprando nos supermercados, das farmácias e continuam frequentando as escolas. Além disso, geralmente são contratos de longo prazo com grandes redes nacionais como inquilinos. O HGRU11 é um exemplo disso. Ele tem contratos com a Smart Fit, com o Grupo Açaí, Grupo Pão de Açúcar e por aí vai. O sexto tipo é fundos de fundos, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Ou seja, você compra um fundo de fundo, que é o FOF, e automaticamente está diversificando entre diversos setores de fundos imobiliários. O interessante é que é como ter uma equipe especializada escolhendo os melhores fundos imobiliários para você. Eles analisam o mercado, fazem ajustes e rebalanceamentos que talvez você, como investidor pessoa física, não conseguiria fazer com a mesma agilidade. Um exemplo de um fundo de fundos é o BCFF11. Cada tipo de FII tem um papel estratégico na sua carteira. Alguns geram renda estável, outros têm potencial de valorização e outros ajudam a diversificar e proteger o portfólio. Ao entender como cada um funciona, você consegue montar uma carteira sólida com mais segurança e retorno ao longo do tempo. E falando em carteira, agora chegou a parte que eu vou te mostrar como montar uma carteira inteligente de fundos imobiliários, combinando todos esses tipos que eu apresentei de forma equilibrada, mesmo que você esteja começando com pouco dinheiro. Você não precisa de milhares de reais para investir em fundos imobiliários. Com apenas R$1.000 já é possível criar uma carteira diversificada e que te gere uma renda passiva mensal. A chave está em diversificar entre os diferentes tipos, como lajes corporativas, galpões logísticos, fundos de fundos, fundos de renda urbana. Cada categoria tem características distintas que podem equilibrar a sua carteira entre renda e valorização. Então, vamos supor uma seguinte distribuição. Essa distribuição é que eu faço na minha carteira e que eu tenho acompanhado em diferentes carteiras, como a da XP e a da Rico. Vamos dizer que você separou uma porcentagem para fundos imobiliários dentro do total da sua carteira, e aí vamos pegar esse total que você separou para fundo de R$1.000 e separar em diferentes categorias. Então, o interessante é que você tenha as seguintes porcentagens que eu vou te apresentar dentro de cada uma das categorias, sempre tentando rebalancear e trazer de volta para elas. 35% em fundos de papel, 15% em lajes corporativas, 15% em logística, 10% híbrido gestão ativa, 15% shoppings e 10% em fundos de fundos. Esse total dá 100% dentro de uma carteira de fundos imobiliários. Agora, vamos verificar quantas cotas de cada fundo seriam possíveis comprar, considerando os preços aproximados das cotas. Bom, em fundos de papel temos 35% de 1.000, que dá 350. E com esse valor, a gente poderia comprar 3 cotas de KNCR11, com cada cota a mais ou menos R$103, e com o saldo restante a gente consegue comprar 5 cotas de CPTS11. De lajes corporativas temos 15%, R$150. Isso a gente consegue comprar uma cota do PVBI11, que está algo em torno de R$89, ou uma cota do TEPP11,
por R$ 84. Em logística também temos 15%, então a gente conseguiria comprar uma cota do XP-LIG11 por R$ 108 ou uma cota do BRCO11 por R$ 107. O fundo híbrido ou de gestão ativa, a gente conseguiria comprar uma cota do RBRR11. Em relação aos fundos de shopping, a gente tem 15%, então seria uma cota do XPML11 ou uma cota do VISC11. E por fim, os fundos de fundos, conseguimos comprar uma cota do RBRF11. Com R$ 1.000 é possível montar uma carteira diversificada de FIIs, adquirindo cotas de diferentes fundos e diferentes setores. É importante lembrar que o preço das cotas podem variar e os valores apresentados aqui são aproximados. Além disso, é importante continuar aportando regularmente para rebalancear e diversificar ainda mais a sua carteira no longo prazo. Ah, e só um disclaimer, os fundos citados aqui são apenas exemplos didáticos. Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. Antes de investir, é fundamental que você estude a fundo cada um desses fundos imobiliários. E é por isso que, nessa última parte, eu vou te ensinar como analisar um fundo imobiliário antes de investir nele. Se você quer investir com segurança e sabedoria, essa próxima parte é a mais importante com certeza. Antes de colocar o seu dinheiro em qualquer fundo imobiliário, é importante saber o que está por trás daquela cota. Existem alguns indicadores chaves que mostram se o fundo é consistente, bem gerido e se tem potencial de gerar rendimentos ao longo prazo. Vamos ver os principais? Bom, e o primeiro é aquele que eu comecei falando sobre o erro. O Dividend Yield é o indicador mais famoso. Ele mostra o rendimento pago em relação ao valor da cota. Mas atenção, um dividend yield muito alto pode ser sinal de risco, como distribuições não recorrentes ou vendas de ativos para inflar os rendimentos. E um dividend yield muito baixo pode ser não atrativo para nós investidores. Vamos para um exemplo. Um fundo pagou R$ 11 em rendimentos nos últimos 12 meses e o preço da cota desse fundo é de R$ 102. Então, ele pagou algo em torno de 10,8% de dividend yield. Isso significa que, só com os rendimentos que ele gerou nos últimos 12 meses, ele pagou quase 11% do valor da sua cota. Então, uma dica que eu te dou é comparar o dividend yield com a média dos últimos 12 meses e avaliar se a renda é sustentável. O segundo indicador é a vacância ou inadimplência. A vacância é a porcentagem de imóveis desocupados, ou seja, quanto maior, menor a geração de renda. No caso de fundos de papel, é importante olhar a inadimplência dos CRIs. Quanto menor a vacância e a inadimplência, melhor. Por exemplo, um fundo de lajes corporativas com 30% de vacância vai ter muita dificuldade de manter os rendimentos estáveis. O terceiro indicador é a concentração e os inquilinos. Se poucos inquilinos representam uma fatia muito grande da receita do fundo, isso aumenta o risco. Diversificação de inquilinos é sinal de segurança. Se um sai, o impacto é menor. O quarto indicador é a taxa de administração. Essa taxa é cobrada pela gestão do fundo. Quanto maior, mais ela impacta no seu rendimento final. Fundos passivos geralmente têm taxas menores, enquanto os fundos de gestão ativa cobram mais. Uma dica é comparar com fundos similares e ver se a gestão entrega valor proporcional à taxa cobrada. O quinto indicador são a qualidade dos imóveis mais a localização. Imóveis bem localizados, modernos e com infraestrutura de qualidade têm maior demanda, menos vacância e mais valorização. Um prédio comercial na Faria Lima ou galpões logísticos perto de rodovias tem um valor muito mais alto do que imóveis antigos e mal localizados. O sexto indicador é o patrimônio por cota, o P sobre VP. Ele mostra se o fundo está caro ou barato em relação ao valor dos ativos que ele possui. Se o preço está muito acima do patrimônio líquido por cota, pode indicar uma sobrevalorização do fundo. E um P sobre VP abaixo de 1 pode indicar uma boa oportunidade, desde que os ativos do fundo sejam de qualidade. Agora, vamos aplicar esses indicadores de forma prática no fundo CPTS11, um fundo de papel bastante popular. Bom, então a gente tem de dividend yield 0,92% ao mês, e ele sendo consistente e dentro da média de FIIs de crédito. De inadimplência, a gente vê que é muito baixa, com carteira majoritariamente de crédito, corporativo e pulverizado. Em relação à concentração de ativos dele, é bem diversificada, com vários emissores. E a taxa de administração, 0,95% ao ano, razoável para um fundo com gestão ativa. Qualidade dos ativos, CRs diversificados e boa gestão de risco, então ele passa nesse critério. E o P sobre VP dele está abaixo de 1, a última vez que eu verifiquei aqui, o que pode indicar desconto frente ao valor patrimonial. Esses dados são exemplos com base em informações públicas e que podem mudar com o tempo. Sempre consulte o relatório e a ficha do fundo no site da B3, da CVM ou da gestora do fundo antes de investir. Agora você já sabe quais os principais erros que te atrapalham a investir em fundos imobiliários, os principais tipos de fundos e como diversificar, como montar uma carteira
carteira diversificada com pouco dinheiro e o mais importante, como analisar um fundo olhando para critérios reais e não só o dividend yield. E é com esse conhecimento que agora você pode começar a adquirir suas primeiras cotas de fundos imobiliários e começar a construir a sua carteira de renda passiva. E agora eu quero saber de você. O que você acha do CPTS? Você já investe nesse fundo ou em algum outro que eu falei aqui no vídeo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Ah, e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também quer viver de renda com FIIs. Muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo.